Olá, internautas! Estamos iniciando mais um plantão policial com os resumos dos trabalhos da Polícia Militar durante essa semana. Esse plantão vai ao ar toda semana agora. Nós faremos um balanço junto com a Polícia Militar de todos os fatos que aconteceram na semana. E aí, Calazans, como foi essa semana? Seja bem-vindo aí a Geminas TV Online. Obrigado. A gente teve uma semana um pouco atípica, com dois assaltos, dois roubos, um deles à mão armada. Só que a gente vai tratar dele mais no final, porque a gente vai passar algumas dicas de segurança para as pessoas. Nós tivemos 3 registros de ameaça durante a semana, né? Foram 6 de lesão corporal, 2 agressões. Com relação aos furtos, foram 12 furtos consumados. Dentre eles, foram 5 à residência, 3 de veículos, 3 a estabelecimentos comerciais, uma placa de veículo e dos veículos, né, foram 3 veículos furtados, os 3 foram recuperados, e das residências, 3 foram residências rurais. Calazans, falando em furto, por exemplo, a residência, as pessoas não estavam em casa, qual que é a dica que a Polícia Militar passa à população para evitar esses furtos à residência? Bom, sempre deixar a casa trancada, possivelmente uma luz acesa para dar a impressão que tem algum morador na residência, né, naquele momento, e estar utilizando alguns critérios de segurança, como cerca elétrica, às vezes até câmera de monitoramento. Isso ajuda a prevenir. O autor do furto, se ele encontra alguma barreira que impeça ele ou que prejudique o trabalho dele no cometimento do delito, ele procura uma residência mais fraca nos termos de segurança. Às vezes até um cachorro também, avisar os vizinhos também, se for ausentar por um longo tempo, seria interessante. Dos furtos, um outro que chamou a atenção nossa foi uma placa, a placa dianteira de um veículo, ela foi furtada. Possivelmente para ser utilizada em cometimento de algum crime. Eles pegam a placa e colocam essa placa em outro veículo, para dificultar a identificação. Um negócio bem estranho também, bem difícil de se ver, né? Isso, exatamente. Com relação ao trânsito, a gente teve 13 registros de infrações de trânsito, 5 embriaguez ao volante e 2 direções perigosas. Tivemos também um uso de entorpecente essa semana, foi um menor de 16 anos, ele estava de posse de uma bucha de maconha no bairro Jardim Planalto. E voltando aos roubos, nós tivemos um roubo a transeunte na noite de segunda-feira na Avenida Dona Floriana, onde um senhor de 53 anos estava sendo agredido por 2 maiores. E a viatura deslocou no local. Ao chegar no local, o senhor já tinha sido socorrido pelas testemunhas, ele estava com um corte na testa. E de posse das informações, os militares identificaram os 2 autores. Eles negaram a autoria, porém informaram que são usuários de entorpecente e que precisavam de dinheiro para estar comprando as drogas. O senhor foi socorrido, ele teve um corte contuso na região da testa. E tivemos também um roubo à mão armada ontem, no início da noite, a um estabelecimento comercial, onde 2 indivíduos adentraram esse estabelecimento e roubaram R$500. Um deles estava de posse de um revólver. E quando eles estavam saindo do estabelecimento comercial, chegaram 2 clientes. E esses 2 autores pediram licença para os clientes para eles evadirem do local. Um dos clientes tentou golpear um dos autores. Ele acertou o golpe no autor, o autor caiu, deixou o dinheiro cair no chão, só que ele foi alvejado com um tiro. Um dos autores disparou contra ele, na região do peito. Ele foi socorrido. Os autores, antes disso, os autores conseguiram pegar R$150 que eles tinham deixado cair e evadiram, sentido o bairro Vila Campanha. O fato se deu lá no bairro Aroeira. A vítima foi socorrida ao pronto-socorro e seria submetido a uma cirurgia, porque a bala tinha ficado alojada no pulmão. Qual que é a dica de segurança nesse caso? Nunca reagir a assalto, nunca mesmo. A gente até lembra de alguns filmes, né? A vida real não é o que acontece em filme. Até tem um filme que a gente lembra muito, do Indiana Jones lá, onde chega um rapaz com uma espada e maneja essa espada de todas as formas. Ele saca de uma arma e dá um tiro nessa pessoa e mata a pessoa. Então, assalto à mão armada, nunca reaja ao assalto,
siga todas as instruções do assaltante, não faça movimentos bruscos. Sempre que for agir de alguma forma, peça autorização para os autores, para eles não pensarem que é uma reação. Tentar observar o máximo de características desses autores. Assim que eles evadirem do local, não tenta seguir os autores. Liga para o 190, passando todas as informações que conseguir, das características, né, no tocante da ação. E tente se afastar do local após o fato. Essas são as dicas que a gente deixa para as No caso, essa ocorrência nós acompanhamos. Uhum. E segundo algumas pessoas que estavam lá, né, da população vizinha ali, os dois autores passaram mais cedo e um pouco antes do assalto eles voltaram a circular ali. Então eles viram eles passando para cima, passando para baixo. Nesse caso, na dúvida, ele já pode acionar o 190. Sim, sempre que a gente tem uma ocorrência de roubo à mão armada a estabelecimento comercial, é percebida essa atuação. Os autores eles passam no local algumas vezes antes do fato. Até ano passado teve um roubo à mão armada a uma padaria. O próprio proprietário da padaria falou que os dois indivíduos já tinham passado antes várias vezes no local. Ele tinha achado estranho, só que ele preferiu não ligar no 190, ele achou que não era nada demais. E no início da noite eles efetuaram o roubo contra a padaria. Então qualquer ação estranha, atípica no local, liga no 190 e pede que uma viatura faça um patrulhamento. Às vezes é melhor a gente agir pela prevenção do que depois do fato ocorrido, né, ter que localizar os autores. No caso tem uma vítima, né, o estabelecimento perde a quantia em dinheiro. Então a ideia nossa a princípio é sempre a prevenção. E tomar cuidado, porque teve alguns assaltos que foram com armas de brinquedo, mas quem não conhece não vai saber identificar qual é brinquedo e qual real. Até para uma pessoa que conhece, na hora do assalto, a pessoa pode ficar nervosa e não saber distinguir se a arma é realmente de brinquedo ou se é uma arma de verdade. Na dúvida, não reaja ao assalto. Então fica a dica aí, né, pessoal? Não reagir ao assalto, deixa levar. E algum vizinho também que estiver prestando atenção, ó, perto de um comércio, o cara está passando várias vezes, às vezes o dono da loja, do comércio, do supermercado, da empresa não percebe. Sim. Se perceber, essa pessoa também pode estar ligando aí no 190, acionando a polícia. Sim, não precisa nem se identificar em alguns casos, né? A pessoa pode estar ligando, passando as informações, desde que não seja trote, né? A gente até abordando a situação. Uma dica importante é a pessoa prestar atenção na cor da roupa, claro, nas características da pessoa isso, antes de fazer a ligação. Né? Isso, a estatura, que tipo de roupa que ela está usando, o sentido que ela tomou na fuga. Às vezes a pessoa pode estar usando uma touca, alguma coisa, mas tenta reparar a cor dos olhos, né? o tipo de vocabulário. Isso ajuda muito a gente na identificação dos autores. Quanto ao trote, muitas pessoas passam trote, né? Não só o trote falando que tem uma ocorrência e não existe essa ocorrência, mas também como pessoas que ligam para a polícia militar para saber informações de algum telefone de comércio, de algum taxista. Não é correto isso. A gente recebe muitas ligações de trote, cerca de mais ou menos de 10 a 15 por dia. Né? Geralmente são crianças que passam esses trotes de telefone público, né? Os orelhões. Só que a gente também tem as linhas do 190 ocupadas com solicitações do tipo: eu preciso de um táxi, tem como ligar no táxi e pedir para um táxi vir aqui me buscar? Ou qual que é o número do táxi? Número da rodoviária, número de pizzaria. Então assim, o 190 ele não é um telefone para passar esse tipo de informação. Ele é para prestar serviço para a sociedade. E às vezes a pessoa ocupa a linha do 190 enquanto uma outra que realmente precisa do serviço da Polícia Militar não vai conseguir estar completando essa ligação porque tem uma outra pessoa que está ocupando a linha ou para passar um trote ou para pedir alguma informação que não é de relevância. Então, às vezes você está ali perguntando o telefone de um táxi, alguém na sua família, um parente seu está sendo assaltado, está tomando um tiro ou alguma coisa assim, e a Polícia Militar não vai conseguir fazer o socorro ou prender os bandidos por você estar ligando aí para pedir telefone de táxi, de rodoviária, de pizzaria ou de outra coisa aí. Claro. Não é verdade? Sim. Quer dizer, você está trazendo risco para a sua própria família num caso de urgência. Isso. No caso, nós temos duas linhas de 190.
Então, a gente consegue atender duas linhas, né, de emergência ao mesmo tempo. Então, quando uma da linha está ocupada, às vezes o policial que está ali, o teleatendente, ele está recebendo trote numa linha e o outro telefone está tocando, e às vezes é uma pessoa que está precisando. Então, vamos ter um pouquinho de discernimento nessas ligações, né? E os pais orientar os filhos, né, para não passar esse trote. Sim, claro. Pela segurança dos seus filhos e da própria família. Nós temos a BINA no 190, né, o identificador de chamadas. Teria até condições de estar deslocando uma viatura nos locais onde está ocorrendo o trote, né? Inclusive quando tem uma incidência muito grande de um certo número, a gente manda uma viatura para localizar a situação. Só que a gente enfrenta uma série de problemas, como a falta de efetivo, às vezes, e até mesmo a demanda de ocorrências, e não tem como a gente estar identificando essas pessoas que efetuam o trote. Nós acompanhamos aí durante desse último final de semana, né? Uma blitz na porta da faculdade, alguns veículos abordados, com documentos atrasados, e uma pessoa foi pega, flagrada, né, no teste do bafômetro. No caso, foram 5 essa semana. Né? 5 embriaguez ao volante. O pessoal continua bebendo e dirigindo. A pessoa, além de colocar a vida dela em risco, ela está colocando a vida de terceiros, né? Às vezes, de uma criança que pode estar no passeio. A gente atendeu casos de veículos que estavam em cima do canteiro central, em cima do passeio, e o condutor do veículo dormindo. Ele realmente dormindo em cima do volante. Então, às vezes, pode machucar uma pessoa, um inocente, numa situação dessa, causar danos em outros veículos. É uma situação bem complicada. Por mais que a pessoa acredite que bebendo ela ainda tem um certo controle da situação, os reflexos da pessoa são diminuídos nessas circunstâncias, quando a pessoa está sob o efeito de um entorpecente, mesmo sendo a bebida alcoólica. Uma dúvida, a documentação que o pessoal está pagando, IPVA, seguro obrigatório, ainda tem uns dias aí para chegar o documento. A polícia começar a multar documento atrasado deste ano, 2014. Não, 2014 ainda chega para a gente, né, através do Detran, a data para estar fiscalizando. E geralmente é por placa. Começa a placa 1 e a placa 2 em meados de agosto. Deve vencer em julho e em agosto começa a estar cobrando. Por enquanto, o que a gente fiscaliza é o licenciamento 2013, é aquele verdinho. Mesmo que a pessoa tenha pago, a Polícia Militar ela não fiscaliza os tributos, né? Não adianta apresentar o comprovante de pagamento, tem que ser o licenciamento, o CRLV, né? No ano de 2013. A partir de agosto a gente começa a cobrar o 2014. Beleza. Mais algum assunto? Vamos lá deixar o e-mail, né? Para as dúvidas. Claro. Tá? plantãopolicial@gminas.tv. Tá aí na tela para vocês anotarem. Qualquer dúvida, dica de segurança, a dúvida de vocês podem estar mandando esse e-mail, essas perguntas nesse e-mail para a gente, tá joia? O Calazans tem acesso a esse e-mail também para saber tudo que a população está em dúvida. Podem mandar as perguntas que na próxima semana a gente vai estar discutindo e respondendo ela aqui. Sim, claro. Calazans, muito obrigado. Obrigado, até semana que vem. Internautas, continuem conectados que voltamos a qualquer momento com novas informações.